Todos nós somos meros turistas quando se trata da dor de outras pessoas. É o que diz o Brian Tallerico na sua crítica lá no site rogerebert.com. A gente pode se identificar com essa dor, pode tentar compreender, mas nunca vamos ser realmente capazes de sentir aquilo que machuca um outro ser humano exatamente da forma como ele sente. Ainda assim, quem sabe essa disposição de turistar pelas vulnerabilidades alheias não seja capaz de nos aproximar o suficiente para que a gente ofereça esse ombro amigo, esse espaço de segurança, né? Essa zona de conforto no meio do desconforto inevitável que todos nós vamos acumulando ao longo dos anos. Essa é uma das ideias presentes aqui em A Verdadeira Dor, filme roteirizado, dirigido e estrelado pelo Jesse Eisenberg, que tem se destacado, na verdade, na temporada de premiações, pela atuação do Kieran Culkin, indicado a melhor ator coadjuvante no Oscar 2025. Na trama, o Jesse e o Kieran interpretam dois primos que eram inseparáveis, o David e o Benji, mas que foram se afastando ao longo da vida adulta e que agora se reúnem para viajar até Varsóvia, capital da Polônia, para conhecer a casa onde morava sua avó recém-falecida, que era uma sobrevivente do Holocausto. No caminho, eles se juntam a um grupo de viajantes e passam por locais históricos desse passado traumático, e isso traz à tona o atrito entre as personalidades tão diferentes desses dois, assim como expõe várias das suas feridas emocionais. Só que A Verdadeira Dor, apesar de soar bem dramático, é na verdade uma dramédia, um drama com comédia. O filme se utiliza da leveza e do humor de constrangimento para criar uma intimidade muito forte com os personagens e até para desarmar a tensão entre eles, funcionando como uma válvula de escape que permite depois uma interação mais vulnerável, mais transparente. Enquanto eles passeiam pelas ruas, monumentos e locais marcantes de Varsóvia, suas conversas alternam entre a despretensiosidade e a seriedade, entre hipóteses filosóficas, piadas bobas e o choque de visões de mundo. E é um grande mérito do roteiro e dos atores que essa alternância de humores aconteça com uma naturalidade tão fluida e que sustenta justamente essa leveza que eu mencionei. De certa forma, eu vejo muito dos filmes do Richard Linklater aqui, especificamente o Antes do Amanhecer, o primeiro da trilogia, que traz o Jesse e a Celine numa interação semelhantemente gostosa de assistir enquanto passeiam por outra cidade europeia. Ao mesmo tempo, nessa tentativa de conexão entre pessoas diferentes que ocorre numa estrutura meio filme de estrada, com toques de humor, eu vejo um pouco dos filmes do Alexander Payne, como Sideways e Nebraska, por exemplo. Essas são ótimas referências, que eu gosto bastante, mas o Jesse Eisenberg consegue destacar o filme o suficiente usando a sua assinatura principal, que seria ele mesmo, né? Atuando no seu tipo conhecido de personagem neurótico, levemente incapaz de socializar, rigorosamente metódico e eternamente ansioso, e que encontra aqui o seu completo oposto no ator tragicômico do momento, o Kieran Culkin. O Kieran faz do Benji uma mistura curiosa de explosividade imprevisível com uma profunda empatia e sensibilidade, e o filme sabe capitalizar em cima dessa tensão sobre qual dos dois lados desse personagem vai dominar as cenas que se desenrolam. Qual vai ser sua atitude do dia? Ele vai surtar e chamar a atenção de todos com alguma ruptura social tremendamente desconfortável, mas também muito sincera, ou ele vai se mostrar um grande ursinho de pelúcia humano, pronto para abraçar qualquer pessoa que ele escolheu acolher naquele momento, mesmo aquelas que ele acabou de conhecer. Esse realmente é um personagem fascinante que ganha vida nessa interpretação marcante do Kieran Culkin e que me encantou bastante por ele conseguir, sei lá, consolidar e expurgar as características mais notáveis do Roman Roy, papel que ele interpretou tão bem na série Succession. Tem vídeos aqui no canal. Tipo, o Benji consegue ser meio babaca que nem o Roman, mas vindo de um lugar bem oposto, né? Ele não tem grana, não tem admiração pelo luxo e desprezo pelos outros, muito pelo contrário. Aqui ele é meio que um babaca do bem, se é que isso existe. Um exemplo é a cena onde o grupo tá passeando por um cemitério super antigo e o James, o guia turístico, vai despejando fatos e mais fatos sobre o lugar, e isso provoca uma irritação supostamente desproporcional no Benji, que se interessa muito mais por sentir a energia do lugar e viver de fato aquela experiência, do que pelo falatório informativo e automático do guia, que está quebrando esse clima de contemplação.
Existem várias camadas interessantes nessa cena. Ao mesmo tempo em que o Benji é bastante rude com o James, que até ali sempre foi um cara muito simpático, gente boa, né? O Benji não tá errado em querer aproveitar esse momento de um jeito mais introspectivo, mais sensorial do que didático. Mas, por outro lado, essa solenidade que ele parece exigir do grupo nesse momento é justamente o que ele nega aos outros durante boa parte do tour. Enquanto eles andam tranquilos, cada um no seu canto, ele vai lá e interage ativamente com eles. Ele puxa todo mundo para tirar foto do jeito que ele quer tirar foto. Enquanto eles convivem de um jeito educado, o Benji cria um caso no trem, chamando todo mundo de hipócrita por escolherem vivenciar essa experiência tendo mais conforto do que os judeus que sofreram tanto nesse local, quase 100 anos atrás. E eu acho que esse é o ponto mais forte de A Verdadeira Dor. Como que a gente lida com as dores alheias sem julgar, mas também sem condescender com elas, principalmente quando elas nos afetam também. Como que é possível encontrar um equilíbrio quando algumas pessoas sofrem de forma tão exposta quanto o Benji e outras de forma tão silenciosa e ignorada quanto o David, que parece diminuir cada vez mais enquanto o Benji cresce e ameaça dominar cada espaço e cada conversa ao seu redor. Todo mundo já teve aquele amigo que entra num lugar e tudo vira sobre ele, né? Ele é o mais legal, ele é o mais carismático, o mais engraçado, e se você não conhece alguém assim, talvez você seja esse alguém, né? Talvez você chame a atenção imediatamente e consiga comandar os espaços com bastante facilidade. Vamos lá, expor a intimidade na internet. Eu não sou assim, eu sempre me retraí, né? Inclusive esse canal surgiu durante um período onde eu estava justamente querendo projetar mais a minha voz, literal e metaforicamente. Eu queria me posicionar perante o mundo como alguém com algo a dizer também, mesmo que a minha personalidade não fosse automaticamente considerada, durante boa parte da minha vida, como o tipo de personalidade capaz de falar alto, de ter alcance, de ser persuasiva. No caso do filme, fica bem nítido que o David inveja o potencial de atrair os olhares e conquistar os afetos que o Benji tem. Mas ao mesmo tempo, o Benji se encontra num grande vazio emocional e tem muita dificuldade de lidar com coisas que parecem ser bem naturais para o seu primo. Constituir uma família, ter um emprego estável, ter um filho e por aí em diante. A Verdadeira Dor vai justamente refletir que a gente não precisa se transformar no outro para encontrar uma paz interior. A gente não precisa ser como o David ou como o Benji. A gente pode muito bem enxergar as vantagens daqueles ao nosso redor e escolher não sentir inveja delas, enquanto também podemos compartilhar, até certo ponto, das suas dores, né? Através desse turismo da dor, dessa disposição em permanecer silenciosamente dentro do espaço vulnerável dessas pessoas, sendo esse apoio que não diz muito, mas que está lá, está presente. E eu vejo muito dessa postura de presença não intrusiva em dois elementos que o Jesse Eisenberg traz para esse filme e que podem ser criticados e elogiados ao mesmo tempo: a questão do Holocausto e a própria linguagem da narrativa. Por exemplo, a Manohla Dargis, lá na sua crítica no New York Times, diz que o roteiro nunca sente a necessidade de resumir ou explicar o sofrimento do Holocausto. Não existe uma grande conexão temática entre esse momento histórico e o drama pessoal dos personagens que não seja só o ponto de partida da trama, a questão de visitar as raízes familiares. Ou então, um outro comentário sobre o trauma geracional do povo judeu sendo reconfigurado numa coleção de ansiedades mais individuais. Para ela, essa suposta superficialidade em relação ao tema pesadíssimo do Holocausto preserva a leveza do filme e o seu apelo mais voltado aos personagens e às suas emoções enquanto indivíduos, e não tanto enquanto parte de uma comunidade ou uma cultura específica. E isso evita que o filme se torne panfletário ou discursivo demais. Por outro lado, a Jenny Singer se incomoda bastante com isso, como dá para ver no seu artigo para o site Forward, um portal especializado em noticiar e debater questões referentes a judeus norte-americanos. Ela defende que o filme do Eisenberg é sobre dor, mas não especificamente sobre a dor de um judeu, e a forma como o diretor utiliza algo tão forte como o Holocausto como um mero pano de fundo para um drama mais desconectado a isso, faz dessa tragédia especificamente judaica algo muito mais genérico, como se ela pudesse ser intercambiável com outras tragédias e sofrimentos humanos. O que é curioso porque daí ela defende que um jeito de remediar isso seria com o Benji se levantando no momento e gritando que Israel
Israel tem feito com os palestinos, a mesma coisa que os alemães fizeram com os judeus. Aqui ela parece estar justamente comparando duas situações diferentes, mesmo que imensamente trágicas, e é claro que isso abriria todo um outro lado de discussão que esse pequeno filme modesto parece ativamente querer evitar debater. Eu até concordo que esse tipo de crítica bem direta sobre a questão atual lá no Oriente Médio poderia facilmente sair da boca de um personagem como o Bendy, mas eu não nego que eu também gosto de como o filme se mantém distante dos problemas contemporâneos, ganhando um apelo mais geral e até mais pessoal, mesmo que isso arrisque abordar a herança judaica de um jeito um pouco mais superficial. De certa forma, eu acho que o filme abre espaço para que a gente traga nossa própria bagagem e relação com o Holocausto, mesmo que essa relação não seja diretamente ligada a uma ancestralidade judaica. Por exemplo, numa coincidência benéfica, eu acabei assistindo ao filme O Pianista logo antes de ver A Verdadeira Dor. Eu tô nessa maratona de Oscar e eu decidi rever esse filme que premiou o ator Adrien Brody lá em 2002, já que ele tá bem cotado para vencer melhor ator de novo, dessa vez por O Brutalista. Enfim, O Pianista acompanha a sobrevivência do Władysław Szpilman ao longo da Segunda Guerra Mundial, justamente em Varsóvia, na Polônia, a mesma cidade explorada pelos primos David e Bendy aqui em A Verdadeira Dor. Então, por tabela, eu consegui preencher muito desse vazio de contexto com essas cenas tão marcantes do povo judeu sofrendo no Pianista. E eu até enxerguei essa conexão entre os dois filmes na trilha sonora utilizada, que poderia ser feita de músicas genéricas de filme independente americano, mas que escolhe, ao invés disso, trazer uma série de peças clássicas de piano escritas pelo compositor Chopin, justamente um compositor polonês. O meu ponto é, A Verdadeira Dor realmente procura uma relação mais leve com a temática do Holocausto, e até neutra em relação aos conflitos atuais. Mas se você tem alguma bagagem com isso, seja ela genética ou só cultural mesmo, essa bagagem vai se infiltrar no filme sem que ele precise se tornar um grande manifesto. Nem todo filme precisa ser isso. O que me traz, finalmente, a direção do Jesse Eisenberg em como ela parece se contentar com algo muito básico, muito simples. Planos médios, planos americanos, planos abertos, sem firula, sem muita personalidade, mas daí eu chamo a atenção para outros méritos do trabalho de um diretor que nem sempre é sobre criar imagens incríveis e criativas, né? Mas um dos trabalhos mais invisíveis da direção, junto com a montagem, é o de encontrar o ritmo certo. E isso o Jesse faz muito bem aqui. Num filme de 1h30, ele desliza pelos acontecimentos, faz aquela alternância de tons bem-humorados e dramáticos que eu mencionei antes, e entrega esse resultado potencialmente emocionante, mas nunca maçante, nunca pesaroso ou depressivo demais. E é claro que essa modéstia narrativa também faz do filme algo ligeiramente mais esquecível, né? Que não está buscando se consolidar como um grande drama reverenciado e nem mesmo como uma comédia cheia de cenas hilárias e piadas afiadas. A Verdadeira Dor é nitidamente um projeto pouco ambicioso, mas nunca descuidado, né? Isso para mim é uma das coisas mais legais sobre essa obra, já que ela inevitavelmente age como um dos seus personagens protagonistas. Assim como David, esse filme também escolhe não ser intrusivo e chamar muita atenção, ele só quer permanecer ali quietinho num canto, sendo esse espaço protegido de reflexão, essa zona de conforto no desconforto. E ele pode sim ter as suas neuras, as suas questões particulares a se resolver ou discutir, mas no fim do dia, ele é simplesmente um filme gente boa. Ele tá ali querendo abraçar a gente mesmo, sabe? Mas diz aí nos comentários o que você achou de A Verdadeira Dor, vamos continuar essa discussão. E se gostou do vídeo, não esquece de deixar um like e se inscrever no canal. Isso me ajuda demais, olhar dramático aqui. E a gente se vê no próximo vídeo.